todos. É um grande prazer recebê-las e recebê-los todos aqui hoje, né? Nesse momento que é muito importante para nós, como Centro de Educação, e particularmente como Comissão de Avaliação Institucional do Centro, Comissão Setorial do Centro de Avaliação, né? Eu estou atualmente coordenadora presidente, né, enfim, da CSA, da Comissão Setorial de Avaliação. Meu nome é Fabiane Adela Toneto Costas, eu sou professora do Departamento de Fundamentos da Educação, também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e desde 2022 estou à frente, então, da comissão. Tá? Na tarde de hoje a gente conta com algumas professoras que também são membros da nossa comissão. Aqui à frente vou pedir que se levante a professora Gladys Tereza Félix, que é a professora do Departamento de Administração Escolar. Lá ao fundo está a professora Tânia Miorando, que é professora do Departamento de Administração Escolar. Não, Departamento de Educação Especial. Desculpa, Tânia. Não é? Ao lado da professora Tânia já foi membro da nossa comissão a professora Silvone Galina, que é do Departamento da professora Gladys. Aqui a minha direita, mas à esquerda de vocês, a nossa bolsista de iniciação científica, a Denise Della Flora, que é acadêmica do curso de Educação Especial de URI. Contamos com o trabalho aqui das intérpretes da Maite e da Rosana e com o apoio logístico aqui da direção do centro. Então, qual é o objetivo da nossa tarde de hoje e qual é o objetivo de toda essa semana? É devolver, é apresentar, é discutir e que vocês façam análise de vocês dos resultados da avaliação e da autoavaliação institucional do segundo semestre de 2022, né? 2022/2. Vocês podem se perguntar por que nós estamos devolvendo, nós estamos apresentando esses dados só agora. Porque se vocês lembrarem, o nosso semestre terminou quase no final de fevereiro, né? Nós estamos num calendário agora, finalmente parece que o nosso calendário vai caber dentro de um ano, o ano letivo vai caber dentro de um ano. Então isso tem uma repercussão também nos nossos processos de análise da avaliação institucional. E esses processos não são processos que uma pessoa só faz. Esses processos contam com uma equipe toda, e eu queria que a Denise apresentasse para nós a nossa equipe, né? Então, a gente tem a presença da professora Daniele Sagrilo, que é do Departamento de Metodologia do Ensino, professora Gladys, que eu já apresentei, professora Tânia, a nossa técnica e a responsável pela unidade de apoio pedagógico, a Grace Coser, né? A Liliane Delameia, que é representante dos TAIs, né, dos técnicos, o Nélton Porto, que também é representante dos técnicos administrativos, e ficou equivocado, esse slide ficou equivocado. Nós temos agora a representação da Ana Paula Rodrigues Machado, que é a nossa representante da pós-graduação. Nós temos como consultoria interna o professor José Luiz da Milano, o nosso colega Diego, que é o nosso secretário, e os nossos bolsistas, né, que é a Milena, nossa bolsista de estatística, o Rafael, que é o nosso bolsista de comunicação. Todos os cards, tudo que vocês veem na mídia, toda a propaganda da comissão é feita por ele sob nossa supervisão. E a Denise, que é a nossa bolsista mais jovem, que é a nossa bolsista última FIP. Pode passar então, Denise. Então, como eu já disse, o nosso objetivo na tarde de hoje e ao longo de toda essa semana, em diferentes turnos e para diferentes cursos, é prestar contas e debater os resultados da avaliação do docente pelo discente e autoavaliação dos discentes do curso de graduação. Quais são? Hoje, especialmente, será, vamos dizer assim, a apresentação será especialmente para vocês que são acadêmicas e acadêmicos do curso de Pedagogia diurno, certo? No semestre passado, nós fizemos uma apresentação geral dos cursos de graduação, mas neste semestre, por uma decisão da nossa comissão, e a nossa comissão tem uma característica extremamente importante, que é ela ser uma comissão onde todos participam e podem opinar. E nós, muitas vezes, decidimos por consenso e pelo aquilo que a maioria decide. Todas as pessoas têm direito à voz e voto, e essa comissão decidiu e deliberou que neste semestre essa avaliação seria diária e para cada curso especialmente. Então, aproveitem esse momento,
façam as suas perguntas a partir dos resultados que nós vamos começar a mostrar hoje aqui, certo? A nossa metodologia, então, como eu falei, é uma avaliação institucional participativa, que se chama AIP, que tem base em dois autores importantes, que é Barber e Leite, que são autores que vêm balizando o trabalho dessa avaliação, dessa comissão há quase 30 anos. Só para vocês saberem, a nossa comissão setorial de avaliação, ela é uma das comissões, se não a mais antiga da UFSM, certo? Ela foi criada em 1999 oficialmente, e eu sempre conto essa história, porque eu acho que é uma história importante, e a história diz daquilo que nós somos e para onde a gente vai também, né? E as pessoas, enfim, que passaram por todo esse momento da avaliação. Nossa pesquisa, então, sempre tem um caráter diagnóstico e tem uma abordagem quanti-qualitativa. Por quê? Durante a pandemia, nós vivemos um momento diferenciado, onde essa avaliação ela era apresentada de forma online. E nós tivemos muito pouca participação na parte qualitativa dos resultados. O que nos alegra muito é que neste segundo semestre de 2022, a participação passa a ser maior, porque nós voltamos à presencialidade, inclusive das pessoas que estão aqui hoje. Estou muito feliz de ver esse auditório tão cheio, o que a gente não viu o semestre passado, né? Nós fizemos numa época de final de semestre e nós resolvemos fazer durante o semestre, onde vocês ainda estão nas aulas, porque é para vocês que interessa saber da avaliação, né? Para vocês, estudantes, que interessa, e para nós, especialmente docentes, que está em momentos específicos para isso, certo? E nós também recebemos muito mais respostas qualitativas nesse semestre. Então muda a participação porque a gente volta à presencialidade, muda a participação porque as pessoas se sentem talvez mais encorajadas, mais animadas pela própria volta ao ensino presencial, né? O material, então, são os relatórios estatísticos dos instrumentos CPD. Nós ainda não temos essa avaliação institucional, a professora Gladys me perguntava e eu respondia para ela, nós temos esse acesso a esses dados justamente pela questão administrativa da comissão. A comissão também consegue acessar, tanto eu como presidente da comissão, quanto o Diego, conseguimos acessar porque nós temos um CIAP que pode ser acessado pelo administrativo, que não é onde o professor entra, que não é onde o estudante entra, mas nós temos acesso a esses dados, certo? Os instrumentos, então, que a gente vai olhar hoje, foi aquele instrumento que vocês responderam no semestre, ainda no final do semestre de 2022, que vocês devem lembrar muito bem. A avaliação foi do dia 15 de fevereiro até o dia 16 de abril, portanto a avaliação ficou no sistema para que vocês respondessem por quase 2 meses. E ainda assim a gente melhorou a participação, mas ela ainda não é o que a gente gostaria. A gente gostaria que as pessoas respondessem muito mais e os dados vão mostrar isso para vocês também, tá? Então, nós temos uma exposição de dados por indicador, pelas dimensões que vocês avaliaram, e análise, debate e, seguindo, resultados. Vou passar a palavra para a professora Gladys aqui, para ela fazer a apresentação dela, e depois a professora Tânia também vai discutir. Boa tarde, então. É com muito prazer que a gente recebe os estudantes do Centro de Educação, do curso de Pedagogia, os professores e os TAIs. Que estão hoje aqui nessa tarde para ouvirem, né, uma devolutiva com relação aos dados da avaliação de 2022. Nesse caso, então, eu gostaria de fazer uma pequena historização com relação à avaliação no Centro de Educação. Vocês estão aqui hoje justamente porque a gente foi criando ao longo dos anos uma cultura. Uma cultura que a gente já sabe que a proximidade do final dos semestres, né, os alunos fazem, assim como os professores fazem a avaliação da aprendizagem de determinadas disciplinas, nós também, ao chegar ao final de cada semestre, a gente dá um retorno aos professores daquele trabalho que ele desenvolveu, para que ele possa, né, trabalhar no lado formativo, no lado pedagógico e fazer as melhorias. Na verdade, o Centro de Educação, eu já estou há 27 anos no Centro de Educação, dos 27 anos, 25 eu trabalho com avaliação. Eu entrei em 1995 e em 96 eu já comecei a trabalhar com avaliação, nós já começamos a montar uma comissão, e nesse tempo a gente então foi juntando um cabedal de informações das necessidades, daquilo que a gente pode resolver,
Mas o que me interessa mais colocar aqui para todos os presentes é aquilo que a gente faz ao longo do tempo, desde a Constituição Federal de 1988 até hoje, que são os princípios do servidor público. Os 5 princípios, desculpem, e que é o que o Centro realmente faz desde esse tempo, que na verdade são aqueles 5 princípios que eu chamo de um código LIMP. E o que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, que é o que o Centro de Educação está fazendo e que ao longo do tempo ele não se esconde. Ele vem e presta contas dos serviços que nós estamos fazendo, do que os professores estão atuando, como que os alunos estão frequentando, quais as políticas que a universidade tem. Enfim, né? Esse encontro de hoje, essa semana que a professora Fabiane colocou e que a Comissão de Ciência e Educação, ao longo dessa sua trajetória toda, ela vem desenvolvendo essa temática, é para atender esses princípios nacionais, sim, em torno da qualidade do trabalho do servidor público, em torno da qualidade das universidades públicas possam oferecer aos seus estudantes as melhorias, as políticas de assistência estudantil, o trabalho dos gestores, dos educadores, enfim, aquilo que vocês possam efetivamente vir a contribuir para melhorar mais e a gente se expandir como setor público, dando mais vagas aos jovens, aos adultos, aos trabalhadores, enfim. Então, o centro, nós já temos essa trajetória de muitos anos e, como eu dizia, vocês estão aqui justamente porque a gente, ao longo do tempo, bem ou mal, nós teremos um percentual nesse processo de avaliação que será apresentado hoje. Como a professora Fabiane colocou, não está bom ainda, mas a gente pode melhorar. Se a gente for olhar para outros nichos da universidade, eles não conseguem chegar onde a gente já conseguiu, onde a gente já caminhou, onde a gente andou. Né? E que a gente está sempre atrás, tentando estudar, sempre tentando discutir, conversando com os colegas, como pode melhorar mais ou menos. Né? Vocês viram que a QR Code que está pelas portas agora, que nós lançamos uma campanha para descobrir por que o TAI, o professor, o estudante não responde à avaliação institucional. Nossa universidade está passando um processo de avaliação institucional para seu recredenciamento, que é para lhe dar um selo de qualidade, que ela é uma universidade, através dos cursos que oferece ensino, pesquisa e extensão. No início desse mês de junho começou o INEP aqui dentro. E o forte mês vai ser 21 e 22, no qual vai visitar professores, vai sortear professores para visitar, olhar seus currículos, para poder dar esse selo para nós, depois que fizer todo o relatório. E uma das preocupações que nós temos tido ao longo do tempo é a baixa frequência. E não é um fenômeno da Federal de Santa Maria. É um fenômeno de todo o Brasil. A gente não quer avaliar os serviços públicos, a gente quer ter os serviços públicos. Mas na hora da gente dizer que não está satisfeito, que não atende, que não gostou, e que, olha, a avaliação, eu entendo ainda, como um dos maiores patrimônios que as universidades públicas têm. Depois disso, nós não temos outra defesa. Porque pode dizer o que quiserem dizer de nós. Todos os dias vocês ouvem denúncia nos meios de comunicação. A universidade diz é grande. E muita coisa não é verdade mesmo. E só o que pode atestar são métodos científicos, que são esses processos que nós realizamos semestralmente, né? E que mesmo com baixa participação, acima de 20%, a gente consegue ter uma determinada representatividade para mostrar que realmente nós estamos trabalhando. Então, acho que tem que fazer a separação do joio e do trigo, né? Não é tudo que não presta, digamos assim. Nós temos professores comprometidos, isso a avaliação nos mostra, que está aqui meus colegas para dizerem. Nós temos professores que trabalham manhã, tarde e noite em suas casas e aqui para dar conta de projetos, tanto aqui dentro quanto fora. Enfim, não só no centro de educação, mas em todos os setores da universidade pública. Né? Então, esse é o objetivo hoje da gente estar aqui conversando com vocês e trazer esses dados que entram no princípio da publicidade e a transparência no serviço público. E vocês têm direito à voz, como têm direito ao voto, em todos os pleitos que são feitos dentro desse país. Têm direito a colocar quando não estão gostando, não interessa. E esse é o momento de vocês agora, além daquele momento mais particular que vocês têm quando vocês vão para o portal avaliar, né, lá no final do semestre, agora em seguida vai ocorrer certamente de novo, hoje vocês escutarem o conjunto dos colegas de vocês, o que eles colocaram sobre o centro de educação, os docentes, os gestores, né,
que certamente não é só um que tem um demonstrativo sobre determinado trabalho pedagógico. Talvez vários tenham. E talvez a voz de vocês esteja muito uníssona hoje aqui. Mas então, acho que para início de conversa, professor Fabiano, não sei se eu esqueci mais alguma coisa, mas eu peço a participação de vocês nos processos da nossa universidade, tanto do centro quanto da nossa universidade. Peço também que vocês peguem os leitores de vocês, de quem pode, acessem, são 4 perguntas só, e respondam para nós, a gente vai deixar aberto até outubro. Esse é um meio para a gente subsidiar a nossa comissão própria de avaliação da nossa universidade, que esse momento que está passando para avaliação, inclusive a avaliação institucional está sendo um dos indicadores mais requisitados pelos avaliadores externos que estão aqui, devido à recorrência desde 2008, eu fiz um comparativo desde 2008 até 2022, os níveis de participação da avaliação institucional na universidade. Gente, só uma vez atingiu 30%. Isso diz respeito a nós que estamos aqui, ao conjunto dos estudantes, que é a maior parte de procurar participar na avaliação. Vejam que os resultados disso implicam no planejamento estratégico da universidade. E às vezes ele não é representativo daquilo que vocês gostariam de dizer, porque vocês não participaram. Então, esse nível de conscientização que a Comissão de Avaliação traz hoje nesse nosso encontro, ele é muito importante para que vocês possam continuar participando e dizendo os pontos positivos e aqueles pontos que possam vir a melhorar. O centro está num momento de disputa e é muito importante que todos venham e venham com a contribuição efetiva. O direito à participação que todos nós temos. Então, se puderem também, depois do momento, sair daqui, todas as portas das aulas estão no QR Code, se puderem responder, seria muito importante. Muito obrigada, por enquanto, pela atenção, e eu fico à disposição sempre para a gente continuar conversando. Eu me apresento? Vamos lá, então, acho que depois até já está muito. Vamos então para os nossos resultados. Aqui o resultado geral do Centro de Educação. A gente pode ver que, em relação à participação dos estudantes, aqui nós temos 5 cursos de licenciaturas do Centro de Educação, e vocês podem apreciar que o total geral do nosso percentual de participação, ele ainda é muito fraco, a gente pode dizer. Essa intensidade da participação, ela pode melhorar. 25,78%, nós não conseguimos 30%. Nós temos cursos que ficaram abaixo de 20% a participação dos estudantes, vocês podem perceber, como a licenciatura em Pedagogia no Noturno. A Pedagogia diurna, no nosso caso, que estamos aqui, as nossas alunas e os alunos também da gestão estão aqui, 23,66%. A Educação Especial Plena Diurno, 31,78%. E o curso que tem uma melhor participação está marcado ali o mais baixo e o mais alto, os extremos. A gente percebe que Alguém caiu da cadeira? A licenciatura em Educação Especial Noturna, ela tem uma participação de 36,54%. Certamente isso aqui foi com muita mobilização, muita sensibilidade, muito chamamento dos estudantes para que eles participassem e respondessem sobre os seus docentes. O Programa Especial de Formação de Professores do PREG teve uma participação de 25,19%. Esse total geral na graduação, vocês podem perceber que nós temos quase 1.000 alunos, 896 alunos, matrículas, num percentual de 231 matrículas ou estudantes que responderam este questionário. O percentual geral, então, ficou em 25,78%. Ainda vocês podem perceber que, problematizando, que ainda é uma frequência de baixa intensidade, né? A gente passa por uma média participação pelos estudos, pelos teóricos que a gente estuda com relação à participação, a partir de 31% de participação, média participação, para atingir uma participação mais forte de 50 e pouco, e 70 seria muito forte a participação. Então, veja, mesmo sendo uma avaliação institucional participativa, os modos de participação que o professor explicou, nós ainda teríamos um caminho para percorrer no sentido da consciência, da importância da participação daqueles que usufruem do serviço público, da sua opinião sobre aquilo que está ocorrendo. Muitas vezes não adianta só o corredor, ou só reclames para um ou para outro. O importante também é responder, e lá tem uma parte do questionário que é aberta, inclusive, que vocês podem fazer a descrição sem colocar o nome de ninguém e nem se identificarem também. Essas escutas são ouvidas pela comissão, né, que pode encaminhar essas questões a serem resolvidas. As dimensões que foram avaliadas. As dimensões são os grandes indicadores, no caso,
e que deles vão ter questões, e cada uma dessas dimensões teve 2 questões, só a última dimensão teve 4 questões, e que perguntava sobre o plano de ensino, talvez vocês devam estar lembrados, se entregou, se não entregou, se cumpriu, se não cumpriu. A questão do conhecimento, a emenda da disciplina também, ela se remete à questão dos conteúdos que foram abordados, o aproveitamento das aulas, com relação à metodologia. Acho que eu tenho aqui a minha folhinha azul. O conhecimento da disciplina, tratou se o plano está atualizado, se o professor demonstrou domínio e segurança no desenvolvimento dos conteúdos, e tinha todas elas, tinha ao final uma autoavaliação. 2 perguntas eu avaliava o professor e a terceira eu fazia a minha autoavaliação. Tudo que eu respondia do professor eu respondia sobre mim. Por exemplo, o plano está atualizado ali na 2ª dimensão. O professor demonstrou domínio e segurança no conteúdo, e a terceira era: eu, como estudante, procurei esclarecer as dúvidas e complementar os conteúdos desenvolvidos. Vocês perceberam que é uma avaliação bietápica, né? Tem 2 etapas. Eu faço a autoavaliação do meu professor, mas eu me autoavalio se eu pedir para ele aquilo que eu acho que ele não me deu. Então não é responsabilidade só minha, só do docente. Porque se nós temos um ensino progressista, crítico, num centro de formação de professores, a metodologia do trabalho tem que refletir isso. E a avaliação muito mais ainda. E assim sucessivamente, aproveitamento das aulas, ele tratou sobre se foi assíduo às aulas, o professor, claro, né? E se foi assíduo é naquele aspecto, não é só na hora, não é só ir à aula. E não é só na hora de entrar na aula, mas é na hora de soltar os alunos também. Porque a gente já trabalhando com avaliação há muito tempo, muitos professores dizem assim: mas eu chego sempre na hora, por que estão sempre me colocando que eu não sou assíduo? Mas a assiduidade também é para soltar os alunos, porque os alunos têm outra aula depois, e alunos têm aula lá em outros prédios. Então todos esses detalhes eles são muito importantes quando a gente elabora um instrumento, para que o aluno responda aquilo que não venha prejudicá-lo no seu processo pedagógico. Também, ainda aproveitamento das aulas, demonstrou preocupação em relação ao aproveitamento dos estudantes, e a autoavaliação dessa dimensão era: quanto ao aproveitamento das aulas, considero que foram satisfatórias para a minha formação. Já passando para a 4ª dimensão, que é a metodologia, a metodologia utilizou formas diversificadas e adequadas para favorecer a aprendizagem dos alunos, aulas expositivas, trabalhos em grupos, utilizou recursos didáticos adequados para o desenvolvimento das aulas, e a autoavaliação é como eu como estudante, tive interesse em questionar o docente, refletir o conteúdo e, quando necessário, busquei alternativa para melhorar meu aprendizado. Então percebam bem, colegas, docentes e estudantes, futuros professores aqui presentes, né? O questionário era muito acessível, era 2 questões, não era enfadonho e não era comprido, digamos assim, extenso. Dava para sentar e avaliar tranquilamente, refletindo sobre a questão, que são coisas simples que se desenvolvem no processo pedagógico e que é aquilo que a docência vai fazer na sua pedagogia, né? A dimensão avaliação informou previamente a sistemática da avaliação de aprendizagem, e nós nos queixamos muito como estudantes. A gente sabe, muitos professores não avisam o dia da prova, não corrigem as provas, não entregam, procuram no Moodle e não acham. Isso tudo vocês escrevem para nós. Devolveram no prazo e comentaram os resultados. A gente sabe de alguns que o aluno dá exame e muitas vezes não. Como a gente sabe que estão professores muito pontuais. Antes mesmo do aluno perguntar, no outro dia o aluno já tem a sua resposta. Então vejam que, assim como existe aluno assim e assado, a prática pedagógica muitas vezes ela não pode estar contente também, muitas vezes. E esses processos, eles estão para melhorar esse lado, na verdade. E com relação à autoavaliação dessa dimensão avaliação, eu, como estudante, interessei em saber sobre os prazos e os resultados das avaliações aplicadas. Se o professor não deu, ele não falou, já está no meio do semestre, eu não sei por que eu vou ser avaliado, nem que meio, nem que instrumento. Eu perguntei para ele, ou eu não tive autonomia de fazer essa pergunta, essa problematização. Afinal, é um curso de formação de professores. Tem que ser tomador de decisão desde a formação, que é o que nós vamos fazer futuramente, como futuros gestores do processo pedagógico.
E a última dimensão, ela trata quanto à relação educação-estudante, docente-estudante. Duas perguntas, essa tem 4 perguntas, mas a minha não está atualizada aqui no meu questionário. Deu acessibilidade pedagógica aos estudantes com deficiências ou necessidades especiais? Preocupou-se em estabelecer relação harmoniosa com os estudantes? E tinha uma outra, mas era que ela entrou mais no período da pandemia, se não me engano, eu não estou com ela aqui. Eu estou com o original. Tá. Mas aí a questão de autoavaliação ela permaneceu a mesma. Eu, como estudante, considero que me relacionei de forma cooperativa e respeitosa com o docente e a turma. Essa é a pergunta de autoavaliação. Então, são 18 questões, 2 em cada dimensão, e a última, terceira, que tem 4 questões somente. Todas elas bietápicas, casadas entre avaliação e autoavaliação, para que não ficasse só eu avaliando o professor. Assim que o professor me avalia na avaliação da aprendizagem, eu avalio ele também, porque essa é uma avaliação educacional, como é a avaliação da aprendizagem. E depois, ao final do questionário, tinha os espaços para vocês colocarem comentários, sugestões, críticas de melhorias. E aqui a gente pode ver as médias por dimensões, para o curso de pedagogia. As médias, aqui certamente já estão as dimensões da pesquisa quantitativa. Que a escala Likert de 5 pontos, que vocês respondem, né, para esse questionário aqui, foi feita a média ponderada e a desvio padrão, se não me engano, é isso que foi feito para se chegar a esse resultado aqui. No plano da disciplina, vocês veem que são médias bem altas, quase próximo à ponta final da escala Likert, 5 no caso. A média mais alta a gente teve para o plano de ensino, então quer dizer que todos, quase os estudantes de pedagogia, responderam que os professores entregam e comentam, enfim. A média a melhorar, a relação docente-estudante, 4,37, mas assim mesmo não é uma média baixa que a gente possa dizer. Ela não está nem na metade, ela está bem acima na escala. E as demais podem ver, todas também continuaram 4,54, 4,52, 4,44, e a média geral do curso de pedagogia diurno para a dimensão plano de ensino foi 4,50. Agora a média das avaliações é a autoavaliação por curso, cursos todos do Centro de Educação. O curso, por exemplo, de pedagogia noturno, 4,11 é a média geral da avaliação e da autoavaliação de cada curso em si. Da pedagogia, licenciatura plena diurno, no caso, estudantes que estão aqui, 4,43. A licenciatura em educação especial noturno, 4,67. E o PEG, 4,56. Média mais baixa, a melhorar do curso de licenciatura em pedagogia noturno. E mais alto, a pedagogia, a educação especial noturno, 4,67. Aqui a gente pode ver agora as dimensões nos aspectos qualitativos e quais foram as dimensões que mostraram que são positivas ou que precisam melhorar. A gente não usa o descritor negativo, e a gente nunca usou, inclusive, positivo e negativo. A gente sempre usou melhorar porque a gente segue as regras dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que apesar de trabalhar com aspectos negativos e positivos das instituições, e a gente trabalha com uma avaliação institucional participativa no centro, nós não queremos reforçar ou depreciar através de descritores que denotem coisas depreciativas, digamos assim. Então a gente sabe que tem que melhorar em algumas dimensões. Isso foi a partir da pesquisa qualitativa que foi desenvolvida, a partir das descritivas que os estudantes fizeram ao final do questionário. Depois, eu acho que ela é feita a técnica análise de conteúdo, de Bardão, Minello, não sei qual foi que seguiram, mas a partir dali é feita uma variável quantitativa de quantas respostas tiveram ou acharam para esses conceitos descritos ou mensagens dos estudantes. Eles foram classificados e depois eles foram adaptados dentro de cada dimensão. E aqui então a gente pode ver a resposta. Para a pedagogia noturno, o ponto positivo é o conhecimento e a ementa da disciplina. O ponto a melhorar é a relação docente-estudante. Agora vocês vão ver o reflexo da avaliação. Como que é o sintoma? Não é só num curso, muitas vezes.
Sim, como a gente vê da metodologia, na época a gente notava em alguns departamentos, em todos os departamentos era a mesma dimensão, quer dizer que a gente já descobriu que tem um problema em uma das dimensões. Então, onde é que nós temos que trabalhar? Antes era metodologia e avaliação. Agora a gente está vendo que mudou para a relação docente-estudante. E olha o reflexo que não foi num curso só, foi nos 4 cursos de graduação dos centros de educação. A comissão está indicando indicador não dá, né? Ela está denotando um indicador de qualidade que precisa melhorar, que é essa relação que há entre quem ministra e quem está no aprendizado. Então, ficou muito claro isso que é importante numa avaliação. Às vezes a gente faz muita coisa e a gente chega com pouco resultado, não é pouco. Ele tem muita qualidade mesmo que seja uma descrição de uma dimensão que aponta uma situação de multidão, a gente pode dizer. No caso, todos os cursos. Com relação ao ponto positivo da pedagogia em plena, a pedagogia na licenciatura diurno, o plano da disciplina, a relação docente-estudante a melhorar, na educação especial, licenciatura plena diurno, a melhorar, o ponto positivo é a avaliação e a melhorar a relação docente-estudante. A educação especial noturno, o ponto positivo é a avaliação e a melhorar a mesma coisa. E no PEB, a avaliação e a melhorar a relação docente-estudante. Então, vocês observem, 3 cursos coincidiram no ponto positivo com relação à dimensão. E todos eles coincidiram com o ponto a melhorar na relação docente-estudante. Isso quer dizer alguma coisa para os departamentos, para os próprios docentes, para os centros de educação, que essa avaliação ela tem um sintoma, um indicador de que nós já sabemos aonde nós temos que começar a trabalhar. Seja nas coordenações dos cursos, nos departamentos, enfim, ela está apontando alguma coisa. Resultados agora para o curso da... Achei que tinha trazido da minha água, mas não trouxe, deixei pelo caminho. Não, acho que eu deixei lá pelo caminho, minha água. Acho que eu fui na sala de aula botar um negócio na porta lá, meninas. Acho que eu deixei lá no chão. Bem, por enquanto era isso, agradeço a atenção. Pessoal, vamos lá, eu vou falar um pouco mais agora sobre os resultados do curso. E o quanto nós podemos olhar e tentar, inclusive, como já foi dito aqui pela professora Gladys, pela professora Fabiane, o instrumento e esse processo de avaliação ele é participativo. Então a ideia é que vocês também, ao olharem para ele, a gente possa, daqui um pouco, vocês mesmos irem sugerindo nos instrumentos, nos questionários, o que pode ser modificado. Dessa vez a gente vai olhar como ele foi feito no semestre anterior e daqui um pouquinho mais a gente já vai dar início a mais um processo de avaliação deste semestre que está em curso e onde tem a parte aberta das questões é onde vocês podem participar e colocar apontamentos do instrumento, outras questões que não apareceram. Dessa vez a gente vai olhar aquilo que vocês responderam. Coloquei em relação ao plano de ensino e a gente vai fazer um comparativo entre o centro de educação e o curso. A ideia aqui por exemplo, aqui é sobre o plano de ensino. Aquele plano de ensino que a maioria dos professores no início do semestre mostra para vocês, ou pelo menos ele vai para o plano pro portal do aluno de vocês, né? A ideia é que a gente vá olhando durante o semestre, que ele vai sendo atualizado, que ele vai sendo conversado. E foi visto que no centro de educação a média de avaliação é 4,57 e o curso ficou com 4,58. Sendo que o máximo era 5, é uma nota muito boa. Isso quer dizer que se nós respondemos coerentemente, os professores estão mostrando para vocês, porque geralmente vem uma proposta pronta, dado o pouco tempo que os professores têm para construir, mas vários momentos das aulas há oportunidade para rever o plano, fazer modificações, e é este plano que está sendo avaliado. Em relação aos objetivos, conteúdos, a metodologia, a avaliação e as referências.
Algumas referências, as obrigatórias principalmente, elas não são modificáveis porque elas passam pelo número mínimo de exemplares exigidos na biblioteca, é aquele que é aprovado com o curso, mas há bibliografias que vão sendo atualizadas de um semestre para o outro. Em relação ao que é desenvolvido no plano de ensino, aquilo que foi proposto e aquilo que foi o que realmente aconteceu durante o semestre. Algumas vezes ele passa tal e qual, dado o planejamento do professor, dado o que é estudado, e algumas vezes ele vai se adaptando também conforme a metodologia, conforme as propostas do semestre. Aqui nós vimos que no centro de educação, essa avaliação ficou em 4,49 e o curso ficou em 4,39, também é uma avaliação bem próxima. E como discente, busquei informar sobre o plano de ensino, os objetivos, a metodologia, a avaliação, as referências, no centro ficou em 4,60 e vocês se autoavaliaram como 4,69. No geral, a média do centro para essa dimensão ficou em 4,56 e de vocês 4,52. Quer dizer que vocês pensam de uma forma muito parecida com o de todos os centros. Aqui tem um gráfico, onde está também demonstrado as respostas. Tem uma folha de presença passando para pessoal. Depois está. Já. Todos dando aula pelo fundo? Já. Não quero passar na frente da câmera ali. Aqui também é sobre mais um gráfico do percentual da disciplina, também do quanto foi respondido. Aqui sobre a ementa da disciplina. Pouca diferença entre centro e curso. Pouquíssima diferença, em relação aos conteúdos, como é que eles foram desenvolvidos. No centro está em 4,49, vocês responderam 4,41. Aqui também nós temos um programa que ele está aprovado já dentro do plano, dentro do PPC do curso, do projeto pedagógico do curso. Mas a forma como ele é discutido, a forma como é trazido com vocês, como é que vocês participam, é dessa forma que a gente está vendo a participação de vocês e também olha para como aqueles planos não fiquem parados no tempo, mas apesar de ser um projeto de curso que às vezes tem 5, 6 anos, até ser atualizado novamente, como é que ele está ocorrendo semestralmente. Também em relação ao docente, de como é que é trabalhado, qual é o domínio, como é que está sendo trabalhado na sala de aula, na aula não, nos encontros, no centro foi 4,56 e para vocês a resposta foi 4,45, ou para nós, né, no curso de pedagogia. E eu, como discente, como é que eu procurei esclarecer as minhas dúvidas sobre os conteúdos e complementar com outros conteúdos desenvolvidos? Em relação ao centro, vocês responderam que buscam mais do que a média do centro, em 4,63, enquanto que no centro é 4,53. No geral, essa questão da ementa da disciplina, vocês deram uma nota um pouco mais baixa em relação do que o centro, mas foi uma coisa, de 4,10. De 4,54 para 4,50. Aqui mais um gráfico para mostrar essas respostas. Aqui também. Em relação ao aproveitamento das aulas, de que forma há essa participação das aulas, como é que a gente constrói essa assiduidade? Em relação ao centro, 4,53 e o curso, 4,41. É um pouquinho mais baixa, talvez para nós pensarmos os horários de entrada, os horários de saída. Em relação à preocupação e à participação nos encontros, 4,47 e vocês notificaram aqui 4,32. Talvez vocês estejam mais preocupados que o centro, que a média do centro, em relação a essa participação nas aulas.
E eu, como docente, como é que me pontuei em relação à assiduidade? 4,57 o centro e vocês 4,67. Vocês se mostraram mais participativos ou estão mais de acordo com essa assiduidade. Em relação ao centro, a média de vocês em respostas ficou um pouquinho mais baixa, 4,47 para 4,52, ainda assim muito próximas, né? Aqui o gráfico do centro e o gráfico do curso. O percentual que concorda totalmente sempre tem sido mais alto do que os que discordam e concordam menos. Em relação à metodologia das aulas, quando o professor utilizou formas diversificadas de ensino adequadas para favorecer a aprendizagem da turma, em relação a aulas expositivas ou trabalhos em grupo, individualizados, seminários, debates ou outras metodologias que foram utilizadas. No geral, o centro pontuou 4,39, vocês pontuaram 4,27, de alguma forma há uma maior criticidade, talvez, de como é que estejam sendo as aulas. Em relação aos recursos utilizados no centro, data show, quadro, Moodle, vídeos, redes sociais e outras multimídias, o centro pontuou 4,39 e o curso 4,20. Em relação a eu como discente, como é que eu demonstrei interesse, como é que questionei o docente, refleti sobre o conteúdo, sobre quando é necessário, quando foi necessário, se busquei alternativas para compreender os conteúdos, os recursos, a metodologia utilizada. No centro foi pontuado 4,54, no curso 4,60. Vocês estão mais satisfeitos do que a média do centro. A média geral do centro foi 4,44 e 4,36 do curso. Aqui o gráfico também mostra uma concordância bem mais alta, né? 70 e poucos por cento, 72% do centro e do curso. O próximo, em relação às avaliações. A avaliação em relação a se foi informado previamente, se ela foi compreendida na sua intenção, o centro pontuou em 4,53 e vocês pontuaram 4,44. Isso mostra que vocês talvez tenhamos que conversar mais sobre a avaliação nos momentos, como será feita, o que podemos fazer, como podemos modificá-la ou não. Em relação a devolver nos prazos as avaliações e comentar os seus resultados. Aqui, essa devolutiva, né, ela também, ela, se for compreendida como processo de avaliação, ela precisa ser compreendida não como apenas uma entrega de resultados, mas se no decorrer do processo todo há uma conversa, há um acompanhamento, como é que essa devolutiva e acompanhamento está sendo feita, não apenas no seu momento final, mas como um processo. Aqui ela está no centro pontuada como 4,45 e no curso em 4,24. Quer dizer que talvez em algum vocês estão um pouquinho em desacordo em relação ao centro. Talvez tenhamos que conversar mais com os professores, discutir mais sobre o processo de avaliação. Talvez haja uma criticidade maior em relação a vocês que pontuaram menos. Em relação a eu como discente, de que forma eu me interessei e busquei conversar sobre o decorrer desse processo no semestre. No geral, no Centro de Educação, 4,66, e vocês pontuaram que procuraram mais do que a média do centro, 4,74. No centro ficou em 4,55 e para o curso 4,47. Aqui o gráfico bem alto no centro e mais alto ainda para vocês. 83. Em relação a docente-estudante, como é que se dá a relação docente-estudante no curso e no centro?
atividade pedagógica, considerando as necessidades particulares dos discentes. No centro, ficou em 4,46 e para o curso 4,32. Faltou o diálogo, talvez tenhamos que conversar mais entre nós na sala de aula para saber dessas expectativas, para saber das necessidades. Em relação a, preocupou-se em estabelecer uma relação harmoniosa com os discentes, demonstrando disposição em resolver conflitos. No centro, 4,48 e no curso 4,39. Temos que ver também, conversar mais sobre conflitos que acontecem em sala ou não. Podemos melhorar, talvez, ainda em relação ao diálogo. Identificou a necessidade de encaminhamentos dos discentes ao acompanhamento psicológico. Quando acontece no centro, 3,86 e no curso 3,65. Aqui foi uma nota bem mais baixa em relação aos outros índices, né? Sim, os dois pontos, os dois ficaram em 3,60, 3,80, né? Aqui esse é um aspecto de respeito à instituição, né? Muitas vezes não ao centro, porque é a instituição que dá o apoio, né? Mas aqui ideia que o professor se ele encaminhou ou não, né? Então também tem que... Mas encaminha, mas acontece que a gente tem estudantes, por exemplo, que fazem 6 meses que estão esperando lá, que se inscreveram lá no SED e que não são chamados. E também a proximidade, talvez, aqui de saber o que está acontecendo ou não. Nós estamos voltando de um período pandêmico, né? Onde nós agora estamos vendo algumas consequências de termos saído de casa, de estarmos enfrentando um outro jeito de pensar, de ver, de rever as relações todas, de estar, consequências também de um tanto de medicamentos e processos psicológicos que passamos antes, então estamos também nos reconhecendo nas nossas relações e talvez esse seja um indicativo disso. Como a professora Gladys colocou antes, se a relação docente-aluno é um ponto que nós precisamos melhorar, talvez aqui é onde ele tenha se mostrado mais significativo. E eu, como discente, considero que me relacionei de forma cooperativa e respeitosa com o docente e a turma, 4,69 no centro e 4,78 no curso de pedagogia. É bem alto e talvez isso mostre que, embora nós não estejamos ainda identificando como agir, estejamos tentando, porque nós buscamos esse diálogo. Como dimensão, como média da dimensão, no centro está em 4,37 e no curso 4,28. É uma das médias mais baixas, mas ainda assim é uma nota bem alta, sendo a máxima 5, quer dizer que tem esforços empreendidos nessa dimensão, nessas relações. Aqui, em relação ao gráfico também, dos dados levantados, e do centro e do curso. Aqui, um gráfico em forma de pizza, onde nós encontramos as respostas abertas. Sim. E nós temos como 31 uma resposta? 31 estudantes. 31 estudantes elogiaram a prática pedagógica e didática. 21 estudantes trouxeram críticas os docentes, metodologia, avaliação ou não cumprimento do plano de ensino. 3 discentes trouxeram críticas à relação professor-aluno e 2 discentes um pedido para manter atualizado no sistema falta e frequência. E aí, ali é uma resposta. Aqui são algumas respostas. Não, A gente vai ver. Não passa muito pela... 3 apenas ali. Assim, E a média quantitativa foi baixa. Aí que tá, É. poucas pessoas. Não, essa relação, mas aí poucas pessoas colocam o quase. Isso, essa relação. Essa 3 aqui, no caso, nós vimos as médias quantitativas e ela ficou mais baixa, né? Tinha mais gente que reclamava, com reclamação negativa da relação com o seu estudante. Mas na hora de escrever, só 3 mensagens foram encontradas.
Então aí que estava a hora de vocês poderem fazer o desabafo, colocar para que a comissão possa trabalhar sobre esses indicativos que vocês estão apresentando. Se você só marca na escala Likert aquela régua que vai para cá ou para lá, a gente não fica sabendo aonde é que está o ponto que precisaria haver mudança. Sim, professor. São dois trabalhos, são duas instâncias diferentes. Uma Sim. é perceber e depois fazer uma construção com argumento sobre aquilo, né? Eu tenho uma dúvida, o que é feito a partir depois desses resultados? Tanto os positivos e os negativos. São todos esses relatos. Quem é que está perguntando se eu vou receber? Ali, só para enxergar quem é, para eu falar para ti. E para todas e para todos. Esses resultados, eles são semestralmente publicados na nossa página e semestralmente eles são enviados às coordenações de curso, à direção do centro e aos núcleos de docentes estruturantes. A gente tem tido essa prática. Portanto, as instâncias que são aquelas que têm que tomar as providências estão cientes desses resultados da avaliação institucional. O que cabe à avaliação institucional? E é muito boa a tua pergunta. O que nos cabe? E é bom que a gente esclareça muito bem isso. Esclarecer não, que a gente deixe explícito o que é o nosso papel. O nosso papel é justamente esse. Levantar os dados, analisar os dados e encaminhar os dados para quem tem que tomar providência em relação a isso. Porque há uma confusão muito grande entre o papel da Comissão Setorial de Avaliação e o papel da gestão, que é aquela que tem que dar encaminhamento para os dados que a gente colhe. Não nos cabe dar procedimento a isso. Quem tem que proceder e providenciar algo em relação a isso são as gestões. Por exemplo, por exemplo, a questão da relação entre professor e aluno. Isso é a constatação. Sim. A pergunta que você faz imediatamente é: aonde estaria a causa desse fato? Então não é a comissão, né? Estou entendendo que não é a comissão que deve fazer isso, porque a comissão ela constatou. Mas uma outra instância aí, né? Sim, aí a gente teria quem é que discute essas relações, né? São as coordenações que trabalham diretamente com isso, os núcleos docentes são mais as questões ligadas à institucionalidade dos cursos, os colegiados de curso, que é o local onde essas questões passam, e também hoje a gente tem um serviço de apoio pedagógico que tem trabalhado muito conosco, está dentro da nossa comissão e eu sei que tem mediado muitos conflitos também. Boa tarde, colegas, alunas. Não, nós estamos aqui conversando e surgiu, nós três falamos juntos. A gente estava pensando quanto seria importante que chegasse até os departamentos os resultados, sabe? A gente fez essa discussão nos departamentos. Tá, estamos aqui pensando, além dos que diretamente são dos... como nossa organização ainda por departamento, além do curso, do NDE, do curso, colegiados, nós gostaríamos de sugerir. Tá, ótimo, sim. Será? Vamos falar, sim, comentaremos e discutiremos, mas eu acho muito importante isso. E só para que vocês saibam também, a gente tem um outro instrumento que aqui não cabe a vocês, que é um instrumento que nós, docentes, respondemos. E esse instrumento chama-se A3, o número dele é o 3. Tá? Nesse instrumento nós nos autoavaliamos e nós também escrevemos. E isso vai para os departamentos. Porque aí, por exemplo, a professora Gladys do Departamento de Administração Escolar, a professora Tânia do Departamento de Educação Especial. Na primeira reunião de julho a gente já tem essa agenda. As professoras vão levar para os seus departamentos aquilo que nós, docentes, avaliamos. Mas eu acho que é importante, Débora, e sim, a gente tem reunião agora em julho, mas eu acho que cabe a gente fazer essa consulta até antes para a comissão. Eu acho que sim, a gente enviar. Boa tarde também, colegas. E eu acho que assim, ó, nessa linha, o núcleo, né, que tem trabalhado muito perto dos estudantes também de apoio pedagógico do CE, eu acho que vocês, mesmo que não sejam vocês, né, que vão fazer as ações, eu acho que vocês podem também, assim como foi feita a sugestão aos departamentos, que o núcleo também tome esse indicador em relação, porque está sendo bastante trabalhado. Eu envio, Valesca. Eu tenho enviado. Desde o semestre passado, a gente tem uma deliberação nossa de enviar para os núcleos docentes. Todos recebem. Embora a gente sabendo que eu acho que o núcleo aqui no centro de educação é uma coisa bem complicada, porque ele ficou muito centrado nos estudantes, eu acho, e é uma crítica. O NDE? É o NDE que tu fala? Tá falando do NDE, Não, né? é do NDE, o de apoio pedagógico. Sabe, serviço de apoio
avaliações, né? Na verdade, são setores para trabalhar, mas a gente sabe, às vezes, as resistências. E as dificuldades, né? Porque, assim, a pessoa, a servidora responsável, ela trabalha justamente, ela tem assento na comissão de avaliação da CSA, que é, todo mundo conhece, a Glessi Rosa. A Glessi trabalha, a Glessi é o serviço, sim, o serviço é a Glessi, ela é uma pessoa também. Então eu sei da dificuldade também que é, e a gente tem que levar, mas esses dados, ela participa o tempo todo conosco, ela está ciente de todos esses dados como serviço de apoio pedagógico. Sim. Eu queria também manifestar aqui sobre o indicador do relacionamento docente-estudante. Eu acho que dá para ver claramente ali quanto o pessoal da pedagogia tem sido respeitosos, os alunos têm sido respeitosos com os professores, apesar de professores arrogantes. Mas os problemas não são com os professores, por exemplo, que estão aqui. São professores que não participam de nada. São professores que estão acima da avaliação. Entendeu? Então, estão acima da avaliação. Eles não importa. A arrogância acadêmica é de alto nível. Então, eu entendo que esses indicadores são muito importantes até para a gente ver isso, para vocês verem que estão sendo também ouvidos, porque está ali. Vocês leem, não é uma questão da gente perceber isso nos dados, fundamental. Mas aí é que está. Aonde que temos que melhorar, né? Como é que a gente melhora isso? Eu não sei. Acho que muito difícil a gente fazer a avaliação. Mas continuar. Olha só, pessoal. Aí que tá. Eu espero que a partir deste momento aqui. Olha quantas pessoas estão tendo acesso a isso aqui, né? E a partir daqui vocês avaliem mais. Assim, ó, Quero trabalhar e vamos ter mais participação na próxima, sabe, colega? Porque aí elas vão ver que a gente está atento às coisas. Pode ser que pareça que não conseguimos resolver no semestre. E aí elas sabem do que eu estou falando e aí todo mundo aqui conhece as figuras. olha só, que a professora Gladys chamou atenção. Batendo na tecla. Olha o que a professora Gladys chamou atenção. 5 cursos da graduação no centro. Os 5 colocam como ponto quantitativo a melhorar relação docente-discente. 3 expressam aqui. Então, isso é um dado que deveria estar refletido nessa quali aqui. Mas não é, nós não estamos encerrando a avaliação para todo semestre, agora nós vamos ter de novo. A comissão ainda não decidiu exatamente em que época, mas provavelmente, pessoal, já pensem que vocês vão fazer essa avaliação 2023/1, final de julho, durante agosto, que geralmente é o que a gente pensa, 1 mês, 45 dias, que este instrumento vai estar no sistema para vocês fazerem a avaliação. Devolutiva, setembro, outubro do próximo semestre. Vamos ver se aí, agora a gente vai ter esse reflexo de mais pessoas que vão se manifestar escrevendo. A Valesca quer falar, Val? Eu estava justamente pensando assim, ó, se vocês estão vendo a força ainda, eu comentava com a Tânia baixinho aqui, ainda que tem que melhorar muito a participação, né? A gente vê que é baixinho ainda pelo número de estudantes, podiam ter bem mais gente participando, né? Que vocês possam também motivando os colegas que não vieram, né? Mas também levando esses temas para as semanas acadêmicas de vocês, né? Porque assim, o que faz uma comissão de avaliação no centro? Ela traz um diagnóstico, né? Ela bota para a gente como é que a gente está. E as semanas acadêmicas podem aproveitar muito esses desafios, esses temas, né? Porque quando a Fábio disse a Glécia sozinha, mas é um setor que pode chamar, né?
justamente a participação em montar coisas dentro do centro. Eu acho que a gente tem que usar essas instâncias para que a gente saia, né, esse quadro não vá se repetindo, né, mas que a gente possa saltar, dar um salto. Então, olha só, eu não sei se vocês conseguiram ler todas as... A colega lá no fundo. Pode falar. Se quiser terminar, tá. No caso, que eu ia falar, estamos estudando aí. Sim. Obrigada. Bom, o que eu ia falar é muito importante, no caso, essa avaliação. E uma coisa que eu acho que poderia ser ressaltada tanto para os professores, ou pensado até, de ser uma coisa mais rotineira de se fazer, é uma avaliação, digamos, no meio do semestre em si. Porque tem muitas cadeiras que a gente acaba dando retorno só no final. E a cadeira já passou, o conteúdo já passou, não tenho mais como retornar. Então eu tenho que correr atrás desse conteúdo por conta própria. Tem muitos professores os quais chegam de agora acho que está mais pro fim, né? Mas chega na metade do semestre e nos faz esse questionamento, nossa didática está boa, nossa metodologia está funcionando, como é que está sendo para vocês? Só que alguns não, e alguns a gente até faz os comentários, acho que está acontecendo tal coisa, assim, não está fluindo muito bem. E mesmo assim não muda, então a gente tem que esperar até o final do semestre para poder fazer essa avaliação, para ir poder fazer os comentários mais direcionados a cada disciplina. Então se tivesse, digamos, mais no meio do semestre, me auxiliaria bastante. Ou pelo menos retomar com os professores vezes que foi importante fazer essa avaliação no meio do semestre. Haja logística, mas a gente pode pensar. Tem que responder o nosso QR Code lá, Camila. Isso aí. A professora Gladys aí, nós estamos com um projeto novo. Vocês devem ter visto nas portas aí um QR Code da CSA CAICE. Mas essa pergunta aí que A pergunta é essa que tu está fazendo aí. A gente quer saber qual é a melhor época, inclusive para fazer a avaliação. Respondam lá, é bem curtinho, bem rapidinho. Só colocar o celular, que vocês estão sempre com ele, quase como uma parte extensão do corpo, né? Então é só colocar ali na portinha e respondendo essas questões. Só lembrar também que o curso tem um representante no NDE, né? Um discente que senta nessa rodada de diálogos. Ou no colegiado. No colegiado. Desculpa, no colegiado. Então ali também é um momento em que a voz de vocês se faz presente pela representação. Então é bem importante. E outros, na comissão, na CSA, a gente está há muito tempo solicitando um representante discente na CSA CAICE. Vocês tiveram não, porque isso passa pelo Dácio, eu não posso fazer isso. Nós já chamamos, já enviamos correspondência ao Dácio, nós precisamos de um representante. É mais uma voz de vocês dentro da comissão setorial de avaliação. É mais um lugar, inclusive curricularmente para vocês, isso é muito bom também. Não é só na questão do que vão aprender, mas o currículo também é bom, tá? Para vir para cá. Então também pense nessa possibilidade de vocês se colocarem para o diretório acadêmico como representantes. Nós precisamos, né? Nós por enquanto estamos só com a representante discente da pós-graduação, que é a Ana Paula. Mas nós precisamos de um representante discente da graduação. Isso é fundamental. Vocês viram a configuração da nossa comissão? Ela, além de tudo, dentro de todas as CSAs, pelo menos das que eu conheço, ou acho que conheço dentro da UFSM, ela que tem o maior número de representações. Nós procuramos, justamente pela nossa metodologia participativa e horizontal, que nós tenhamos representantes de diferentes setores e segmentos do centro, porque é isso que vai dar legitimidade às nossas decisões. As pessoas não podem dizer que não sabiam, que não estavam representadas, porque elas estão lá. Agora, se elas dão sequência e consequência às coisas que a gente decide, isso é uma outra questão também, muitas vezes interna nossa, mas que as coisas são decididas num colegiado, isso são, né, numa comissão, tá? Então, olha só, o que a gente percebe é que dentro da... Volta só um pouquinho aquele, o Quant, que a gente tem muitos elogios, mas a gente tem questões pontuais bem importantes, tá? Essa da questão da crítica ao professor, essa questão de manter atualizado faltas e frequências. Poucas pessoas se manifestaram, mas isso é uma queixa que eu já ouvi de várias das minhas estudantes, das minhas alunas. Ai, prof, eu nunca sei quanto tenho de falta quando eu não tenho.
embora a gente saiba que nós estamos sofrendo um processo de recredenciamento da UFSM, e uma das questões que nós vamos ter que estar em dia agora, pelo menos enquanto durar isso, é ter o nosso portal em dia. Porque o professor tem até 48 horas para colocar a falta e a presença de vocês lá. Não sei se vocês sabem disso. É que tem uma outra questão super importante que vocês deveriam ter na ponta da língua, que é o guia do estudante, o manual do estudante. Lá está todos os direitos e deveres de vocês. E vocês têm condições de cobrar, inclusive coisas que a própria avaliação institucional, ela pergunta para vocês. E que muitas vezes a gente deveria também fazer como professores, certo? Então, aquela pergunta, aquela ideia e aquela concepção do instrumento que nós temos na comissão, que é um instrumento de avaliação e de autoavaliação, tem coisas que eu também, como discente, eu tenho o dever de saber, eu tenho o dever de estar informado, inclusive porque eu tenho a possibilidade de cobrar, quando eu estou informada e informado. Então, a avaliação não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Eu avalio, mas eu também me autoavalio. Eu também tenho que saber como é que eu fui ao longo do semestre. Tudo bem que a gente avalia vocês, mas a gente também é avaliado. E existe uma discussão sobre todos esses processos avaliativos aqui, e já existe, para quem vai ascender na carreira, a avaliação serve também como ponto dentro da ascensão dos professores na carreira, a não ser quem já chegou a titular. E aí pode ser a dificuldade que a Débora está encontrando, né? Quando a pessoa acha que não precisa mais ser avaliada, também não se compromete. Toda a progressão vai estar. Agora vai estar, mas para auxiliar, adjunto, só adjunto por enquanto. Estou falando do que está e do que vai estar, gente. É um projeto, né? Sim, segue, Denise. Acho que é isso. Muito boas as questões. Então, algumas considerações para vocês saberem, né, que são considerações finais, porque a gente apresenta resultado, mas a gente tem que entender por quê, né? A gente sempre, ao final de cada processo de avaliação, cada campanha de avaliação, que nosso centro tem uma tradição de fazer semestralmente, e isso também é uma característica do Centro de Educação, porque quando eu também fui buscar a forma como os relatórios das outras comissões apareciam nos seus portais, o que eu percebi? Não é uma crítica, é uma percepção. A nossa faz semestralmente, a nossa tem instrumentos próprios desde sempre, a maior parte delas, se eu não diria quase que 100% das outras comissões, fazem a sua avaliação a partir dos instrumentos que a própria universidade cria, que a própria CPA cria, que é a Comissão Própria de Avaliação. Então, quando a colega ainda sugere para a gente fazer uma avaliação quinzenal, a gente já faz algo semestral que não é o comum, e aí a gente pode pensar na possibilidade. Respondam lá o instrumento lá do Telecode e nos ajudem também a pensar, tá? Nosso produto final, que nunca é um produto final, a gente sempre pode dizer que é um produto provisório. A gente usa final porque a gente elabora um relatório daquele momento histórico, daquele processo de avaliação. Tem a ver com os principais indicadores de qualidade do CE, que são todas aquelas dimensões que vocês avaliam e que a gente nesse semestre já descobriu, já entendeu, já percebeu a partir das respostas do curso de pedagogia e dos outros demais cursos que nós temos como a melhorar a qualidade na questão da relação docente-discente. É um ponto que precisa ser melhorado. A base para a construção de uma cultura de avaliação, como disse a professora Gladys, essa cultura ela é uma cultura construída há quase 30 anos. E a gente pode dizer que ainda que a nossa participação seja uma participação fraca, dentro daqueles indicadores de 30%, 50% e 70%, que a professora explicou aqui, a gente já tem, de alguma forma, essa cultura. O que a gente precisa é melhorar efetivamente os nossos números e não só. A gente precisa melhorar a qualidade, a quantidade das respostas quali que vocês tragam para os nossos instrumentos. Isso também nós precisamos melhorar, tá? E a avaliação do docente pelo discente sempre parte pelo princípio da não punição. O que é isso? Uma coisa, algo que a professora também falou,
é sempre a gente prezar a nossa avaliação por um dos princípios muito importantes, que é o anonimato. Vocês não são identificados de forma alguma. Os professores, que muitas vezes são identificados em algum comentário, nós temos o cuidado total dentro da comissão, só 2 pessoas sabem. Nós retiramos o nome de todas essas pessoas e os membros da comissão só analisam aquilo que já foi tirado o nome dos colegas. Nem as colegas sabem de quem vocês estão falando. Nós temos esse cuidado, tá? Aquela avaliação também da disciplina do semestre também passa por isso? É essa aí. E tem a da UFSM, que vocês responderam, que eram aquelas 3 perguntinhas básicas que eles fizeram no semestre passado. Semestre passado, vocês só avaliaram a gente. Nós não podemos avaliar nada. Entendeu? Então foi uma avaliação de mão única. Vocês nos avaliaram, mas não se autoavaliaram, só avaliaram o professor em 3 aspectos. Né? Inclusive houve um seminário agora há pouco para pensar essas questões, e eu fui convidada a responder um questionário. Eu respondi tudo o que eu pensava dessas 3 questões, que eu entendo que elas não avaliam realmente todas as dimensões como a gente precisaria, certo? Acho que a universidade sempre pensa na sua melhora, com certeza vai melhorar esse instrumento também, tá? E, enfim, implementação de um modelo de avaliação paralelo e complementar aos sinais. O que é os sinais, né? A gente não falou disso, a gente foi falar, tem que ter uma aula só sobre isso. Os sinais é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ele foi criado em 2004 como um elemento regulatório da avaliação das universidades no Brasil. Ele tem vários eixos e várias dimensões. Essa avaliação, a Universidade Federal de Santa Maria, assim como todas as universidades federais, universidades públicas, elas são obrigadas a fazer uma avaliação anual, certo? E elas seguem aquelas eixos e dimensões desse sistema nacional. A nossa comissão, a CAICE, CSA-CE, ela sempre teve, ao longo desses quase 30 anos, uma tradição de ter seus instrumentos próprios. Nós estamos subordinados aos sinais, sim, mas nós temos autonomia e sempre tivemos de criar, reformular, revisar, retirar e recolocar os instrumentos. Por isso que é um privilégio, é uma felicidade a gente estar numa universidade federal pública, que a gente tem esse tipo de autonomia no nosso trabalho. Em outras instituições, eu não garantiria que a gente teria. Mas numa universidade pública, federal, a gente tem e pode fazer. Tá? Então, aproveitem essa oportunidade que vocês vão ter agora, logo mais, julho, final de julho, agosto, de responder os instrumentos. Essas questões que a professora Débora traz, essas questões que difíceis de resolver, mas se vocês não falarem, vai ficar muito mais difícil de visibilizar essas questões que estão incomodando vocês aí como curso, tá bom? Acho que é isso. Eu não sei, colegas, Tânia, Gladys, as colegas que vieram, o professor Valdir, eu não sei se tem mais algum docente que eu não esteja vendo, a Valesca, vocês, meninas, rapazes, que queiram dizer alguma coisa, ou vão guardar para escrever, a gente vai guardar para escrever, vou acessar o portal, pode perguntar. Pelo que eu percebo e pelo que eu já ouvi, eu acho que a falta do retorno do aluno. Eu escuto muito, por que eu vou reclamar, ou por que eu vou falar se não vai acontecer nada? É como se ali fosse algo só por estar, uma avaliação só para acontecer, que não existisse esse retorno da gente. Eu acho que se existisse esse retorno do que foi feito a partir da reclamação, ou a partir da avaliação positiva também, eu acho que haveria uma participação maior dos alunos, a ter esse retorno do que foi pedido, enfim. Certo. Acho que é importante. Esse momento de hoje é um deles. Isso é um. E aí, quando a gente, assim, e eu fico feliz de ver essa sala cheia. Porque, por exemplo, no semestre passado, que a gente fez a 2022/1, que a gente fez em janeiro já, que ainda teoricamente teriam aulas, nós tivemos uma participação muito pequena. Foram muito poucos estudantes que foram para avaliação. Ouvir esse retorno aqui, que a gente
gente tinha. Então a gente resolveu fazer no meio do semestre, quase o final, para que realmente a gente tivesse quórum e que as colegas e os colegas trouxessem suas turmas, como aqui as colegas trouxeram. O meu agradecimento muito especial, né? As colegas terem atendido esse convite. Né? Porque se a gente deixa para fazer no final do semestre, o que acontece? Quem não pegou exame, quem terminou as suas aulas antes, e venceu sua carga horária, não foi estar aqui com seus alunos. Então, a época adequada, vai ter lá o QR Code para vocês dizerem. Mas a gente sabe por experiência própria que quanto mais próximo do final, menos participação a gente tem. Mas tudo bem, a gente quer dado científico para dizer isso, certo? E assim, ó, essa questão desse momento é um momento de devolutiva e tem a ver com isso. O que as pessoas vão fazer, tem instâncias que fogem da comissão. E aí são essas instâncias que vão, né? Valdir. Então, por exemplo, essa questão da professor e aluna, as relações, é um tema muito complexo. Por quê? Cai naquilo que nós chamamos de autonomia do professor em sala de aula. Veja bem, gente, a autonomia, o professor tem autonomia em sala de aula. Se você não tem autonomia, ele não entra em sala de aula. Ele nem se constitui como professor. Aí, como você trabalha, por exemplo, a questão da autonomia do professor, começa essa questão de problema de relações. Só mostrando um aspecto da complexidade dessas questões. Por isso, quando se traz essa discussão, é uma discussão complexa. Não é uma discussão de somar um mais dois e resolve o problema, entendeu? Então, tem que entender isso. É isso que eu só quero colocar, a complexidade da temática. Eu acho que sim, mas por isso que é importante que elas escrevam, falem, né? Sabe, também assim, ó, embora a gente não esteja nomeando pessoas nesse relacionamento, os departamentos têm feito formação, têm proporcionado diálogos para que, eu falo do meu departamento, nós nos reunimos e estudamos como agir, o que está acontecendo. A gente também procura ter uma escuta mais sensível ao que os alunos vêm nos dizendo. Então, ela não fica talvez tão explícita, até porque, como o professor Valdir falou, passa muito pela intersubjetividade, né? Mas está sendo trabalhado também, isso chega até nós professores. Mas eu acho que nós vamos continuar discutindo essas questões e, mais precisamente, nos departamentos, aquilo que diga respeito aos docentes, né? Nas reuniões de junho, que a gente possa fazer um bate-papo mais tranquilo com os professores, levar os resultados e buscar elementos que a gente possa aprofundar as mudanças que possam haver no centro de educação, né? Bom, aqui, pessoal, onde vocês podem nos encontrar, tá? A gente está sempre na sala 16, ali, desculpa, na sala 3152, do prédio 16. Nós temos o nosso e-mail, as nossas redes sociais, o Instagram, o nosso Face, tá? E temos também a nossa página institucional, onde quem se interessar pode ter acesso a todos os nossos relatórios, a tudo que a gente produz. Aí vocês podem saber em loco o relatório com os resultados de vocês, para mais que apresentação, as análises que a gente faz. Então, quer dizer, nós temos uma cultura como é de participação e democrática, mas a gente tem um processo muito forte de uma cultura de transparência. Nossa comissão ela também tem essa característica, certo? Tudo aquilo que envolve o bem público e que não ultrapasse o limite da palavra da privacidade e do anonimato, vocês têm o direito total de ver e saber, tá bom? Acho que da nossa parte é isso. Agradecemos muito a presença de todos os colegas docentes, os tais, as nossas intérpretes, a Rosana e a Maitê, a direção do centro, a Denise, que nos auxiliou, e as colegas da comissão que tiveram essa tarde aqui, Gladys e Tânia. Em meu nome, Fabiane, obrigada. Agradecemos aos professores, os estudantes, e continuem, né, avaliando. Vocês já viram que os resultados eles podem ser bem mais positivos que a gente possa imaginar.